A etapa da Áustria de 1982 aconteceu numa época em que a Fórmula 1 precisava urgentemente de notícias boas. Aquele ano reuniu uma miscelânea de adjetivos bons e ruins, mas desembarcava no então Österreich-Ring tendo duas fatalidades e uma, digamos, despedida. O início da temporada marcou o primeiro grande embate entre a FISA, braço esportivo da FIA, e a Associação de Pilotos, quando os corredores iniciaram uma greve em protesto contra as novas e abusivas cláusulas para a obtenção da superlicença, encabeçada por Jean-Marie Balestre, óbvio quem mais seria. Em Long Beach, a primeira vitória de Niki Lauda após o seu retorno à categoria. Depois veio mais um capítulo, aí entre FISA e FOCA, a Associação dos Construtores, que em protesto contra a desclassificação de Nelson Piquet e Keke Rosberg pelo uso ilegal de tanques de água como lastro, boicotou a prova de San Marino, resultando em 10 equipes ausentes. Na corrida seguinte, a morte de Gilles Villeneuve. Depois, em Mônaco, a amalucada última volta, com 3 abandonos. Em Detroit e sua pista de rua mais que estreita, John Watson venceu, largando da 17ª posição. Quinta-feira, 10 de agosto de 2023, e esta é mais uma Lembrança de Quinta. Salve a todos os nossos ouvintes, salve a todos os nossos seguidores, serão todas e todos bem-vindos. Eu sou Rodrigo Vilela, hoje é dia de Lembrança de Quinta, é dia de relembrar mais um momento clássico das pistas. Antes de começar, como eu sempre faço o pedido para vocês, deixem o like nos nossos vídeos, compartilhem nosso conteúdo, inscrevam-se no nosso canal e ativem as notificações, isso aumenta o engajamento, isso ajuda bastante a gente. A 8ª prova foi no Canadá e já contamos aqui sobre a morte de Riccardo Paletti. 4 corridas depois, na Alemanha, outra tristeza. O acidente que tirou o então líder do campeonato, Didier Pironi, das pistas para sempre, na prova que Nelson Piquet e Eliseu Salazar saíram na porrada e com vitória emocionante de Patrick Tambay, substituto de Villeneuve na Ferrari. Ou seja, tudo o que a categoria queria era que a 13ª etapa, naquele 15 de agosto, em solo austríaco, fosse o mais normal possível, mas nada levava a crer que seria. Os treinos foram dominados pelas duas Brabhams, de Nelson Piquet e Riccardo Patrese. A equipe, chefiada por Bernie Ecclestone, conseguiu o resultado graças a uma estratégia ousada de colocar apenas 30 litros de combustível numa pista com tráfego moderado. Aliás, a pista rápida da Áustria, combinada com altitude de 750 metros, foi determinante para que as 5 primeiras colocações no grid fossem dominadas pelos motores turbo. O primeiro aspirado apareceu na 6ª colocação, com Keke Rosberg da Williams. Logo atrás dele, Hélio De Angelis da Lotus. Ambos os carros usavam motores Ford e a equipe de Colin Chapman já tinha assinado um contrato para recebimento dos motores Renault para o ano de 83. Vice-líder, John Watson da McLaren, largaria apenas na 18ª posição. Chico Serra, no derradeiro ano da Fittipaldi na categoria, conseguiu o 20º lugar no grid, enquanto Raul Boesel da March não se classificou entre os 26 que alinharam no grid. Na largada, um acidente triplo entre Derek Daly, Andrea De Cesaris e Bruno Giacomelli, mas que não provocou a interrupção da corrida. Piquet sustentou a ponta, mas ela durou somente uma volta. Seus pneus não rendiam o esperado e Patrese passou para a liderança. Ambos estavam a uma distância já confortável de Alain Prost e os 3 davam a sensação de que dominariam a corrida. A Brabham já vinha tentando colocar em prática seu plano de parada nos boxes para reabastecimento e troca de pneus, importando a ideia e a tecnologia já introduzida no automobilismo estadunidense. Era uma novidade na época moderna da Fórmula 1, que por abandonos não foi posta em prática pela equipe nas corridas anteriores. Mas dessa vez deu certo. Piquet foi aos boxes para o histórico primeiro pit stop planejado em 32 anos de Fórmula 1. Só que além de ter ido muito cedo aos boxes, contratempos fizeram a parada durar 18 segundos. O brasileiro voltou apenas em 4º, atrás de De Angelis. Àquela altura,
um dos pilotos com motor turbo, René Arnoux, já estava fora da corrida, e outro, Patrick Tambay, perdeu tempo ainda na segunda volta com o pneu furado. Patrese fez sua parada na volta 24 e foi bem melhor. A estratégia funcionou conforme planejado e o italiano voltou na liderança. Prost chegou perto, mas parecia questão de tempo até a Brabham número 2 atingir a temperatura ideal nos pneus e abrir vantagem. Só que, como era comum naquele ano, na volta 27 de novo o motor BMW quebrou. E aí o óleo derramado pelo propulsor fez Patrese rodar e ir de encontro a um dos barrancos. Sim, o serviço feito na área de escape era digno de vergonha, e por pouco o piloto não capotou. Ficou tanto no susto quanto na decepção. 3 voltas depois, quem abandonava era Piquet, com problemas no eixo de comando que causou uma pane elétrica em seu carro. O que seria o domingo de sonhos da Brabham e da BMW se transformou em uma completa decepção. Prost pulou para a ponta, tendo De Angelis em segundo e Rosberg em terceiro. Na volta 44, quem viu seu motor ir pelos ares foi o Watson, que zeraria quando menos podia. Prost já havia enfiado mais de 30 segundos de vantagem e parecia que rumaria a uma vitória tranquila, que seria sua terceira no ano. Mas 82 estava fadado a ser um ano especial e nenhum piloto venceria mais de 2 corridas naquela temporada. Ou seja, já sabem que Prost não venceu, né? O francês viu o sistema de injeção de sua Renault quebrar a 5 voltas do fim e só lhe restou o abandono. E aí a liderança ficou nas mãos de De Angelis, com Rosberg em segundo. A briga entre os aspirados, relegados a segundo plano durante os treinos, virou a briga pela vitória. Nenhum dos dois ainda havia vencido corrida na categoria. O italiano da Lotus tinha uma vantagem de 11 segundos, mas aí começou um mix de erros em troca de marchas, desgaste excessivo dos pneus e o temor de uma pane seca. Rosberg descontou essa distância com uma agressividade absurda e ao abrir a última volta, estavam separados por 1,6 segundos. O finlandês da Williams sabia que tinha uma chance real de vencer. A Texaco Chicane e a Haifa-Steinhügel deixaram a distância entre eles a 0 e Keck preparou-se para ultrapassar Hélio na veloz curva Rindt, a última do circuito. Só que ao se aproximar da Lotus para fazer a tomada, Rosberg perdeu o controle do carro e balançou na entrada da curva, o que permitiu a De Angelis contornar dentro do traçado, tomando o espaço por fora. O piloto da Williams tentou uma última cartada, posicionando-se atrás de Hélio para buscar o vácuo e ganhar a velocidade necessária até a linha de chegada. Faltaram 50 milésimos para isso. A Lotus encerrou um jejum de 46 corridas sem vencer, vindo desde que Mario Andretti ganhou o GP dos Países Baixos em 78. A Ford via seu motor Cosworth conquistar seu triunfo número 150. E foi também a última vez que Colin Chapman atirou seu boné para o alto, já que faleceria ao final daquele ano, como já contamos. Mesmo em segundo, Rosberg teve seus motivos para festejar. Ele assumiu a vice-liderança do campeonato com 33 pontos, 6 a menos que Pironi, e aí percebam que o francês da Ferrari vinha mesmo muito forte para ser campeão. Mas pela disposição dos pilotos na tabela, tendo Watson com 30, Lauda com 26 e Prost com 25, era certeza que a liderança seria perdida até o fim do ano. Aliás, não durou nenhuma prova. Rosberg conseguiu sua primeira vitória na categoria em Gijón, no rebatizado GP da Suíça, quando de novo o Watson saiu zerado. Em Monza, Keck foi oitavo, posição que na época não dava pontos, mas seu rival da McLaren foi só o quarto. Prost e Lauda abandonaram e o finlandês pôde desfrutar do seu primeiro título mundial ao chegar em quinto na etapa de Las Vegas. De Angelis terminou aquela temporada em nono, com 23 pontos. Conquistaria uma excelente terceira colocação na tabela de 84 e mais uma vitória em 85, na corrida de San Marino. Em 86 foi para a Brabham e faleceu durante testes no circuito de Paul Ricard. Além de muitos fãs,
Hélio deixou aquela vitória inesquecível na Áustria. Seguramente uma das 5 melhores corridas da década de 80. Vocês podem estar se perguntando por que na thumb eu coloquei a descrição vitória por uma tecla. Porque o Hélio De Angelis ele tinha muito conhecimento e muita habilidade ao piano também, igual o Charles Leclerc atualmente. Inclusive, quando os pilotos fizeram a greve lá na África do Sul, em 82, o De Angelis conseguiu arrumar o piano do hotel e, digamos, deu um show particular para os outros competidores. Por isso que eu relembrei isso na thumb. E aquela corrida da Áustria eu pude pegar até para poder fazer o vídeo e poder contar essa história aqui, que eu já conhecia de uma antiga revista chamada F150, que descrevia as 5 melhores corridas das décadas, e essa corrida da Áustria estava lá no meio da década de 80. E aí eu resolvi trazer. Então eu tive que assistir a prova toda para poder pegar alguns detalhes para contar para vocês. Assistam e vejam a aula de defesa do De Angelis, principalmente na última volta, quando o Rosberg chega babando na última curva, e ele calmamente contorna a curva, ultra rápida, era a curva Hint antigamente, e o Rosberg perde o controle, dá aquela balançadinha, e ele consegue contornar a curva na frente, e depois a distância da reta foi suficiente para ele manter a liderança. Um grandíssimo piloto que poderia ter conseguido muito mais na carreira, não fosse a trágica morte lá em Paul Ricard, no ano de 86. Tenho certeza que vocês gostaram, pessoal. Na quinta que vem tem mais um TBT, tem mais uma lembrança de quinta. Lembrando sempre, nosso conteúdo tá no YouTube, tá nas plataformas digitais, ou então assinando o nosso feed is.gd/programa Papo Veloz. Sigam nossas redes sociais, é só procurar a gente por PGM Papo Veloz. Amanhã tem aquecimento a partir das 9 da noite, a gente espera vocês. Grande abraço a todos. Tchau.